Boa tarde ou quase boa noite a todas e todos. Está sendo um dia bastante longo, mas bastante produtivo também, então acho que é importante a gente manter as energias para esse último tema que a gente vai tratar, que é o lixo nos mares. Eu vou fazer uma fala mais introdutória, tratando a questão dos impactos e tendências do lixo nos mares. Eu vou falar de uma forma bastante objetiva, uma vez também que esse tema já foi tratado de várias formas hoje ao longo das apresentações. Eu vou sistematizar um pouco essas informações e passar a bola para os nossos dois outros debatedores, palestrantes, para que abordem temas complementares, fechando então uma abordagem sobre essa temática. De forma geral, os oceanos estão sendo impactados por vários tipos de poluentes, como Letícia abordou de manhã, e desses tipos de poluentes ou de ações humanas, de tipos de degradação das mais variadas formas, o lixo nos mares desponta como um tipo de alteração muito evidente, muito visível. Tá? Como se fosse a ponta de um iceberg que está ali junto com o esgoto doméstico, que às vezes não é visível, mas cheira mal, né? Então a gente tem coisas que são perceptíveis e outras coisas que não são perceptíveis. Dentro desse contexto, entendemos que o lixo nos mares ele é um tema muito interessante, muito oportuno para que você puxe através dele um novelo de várias outras questões que a sociedade também tem que se preocupar para que a gente tenha oceanos saudáveis. A questão do lixo no mar, ela inicia-se, né, com base nas fontes, nas origens. E aqui a gente traz duas grandes fontes, as principais, que são as origens terrestres e as origens marinhas, sendo que as fontes terrestres correspondem a cerca de 80% dos resíduos que chegam no mar, e as fontes marinhas, aproximadamente 20%. É um resíduo que é jogado diretamente no mar, como sacos de lixo aqui jogados por embarcações de turismo, redes de pesca perdidas por embarcações, enfim. E na terra uma miríade de fontes, de caminhos, de tipos de itens que acabam chegando no mar, principalmente pelas bacias hidrográficas. Lixo marinho é definido como todo resíduo sólido processado, utilizado e descartado, proposital ou acidentalmente, pelo ser humano e que entra no ambiente marinho, não importando a sua fonte. Então, essa é a definição que a gente trabalha de lixo marinho e que vai, então, levar a gente a entender vários desses itens que estão aqui como resíduos sólidos, como lixo marinho. Né? E é interessante essa figura, porque ela ilustra, embora basicamente os itens que estão aqui, eles sejam compostos por plástico, né? Cerca de 90% em média desses resíduos tem origem, né, tem composição plástica. Vocês podem ver que a origem desses resíduos é muito diferente. Aqui você tem um pneu de carrinho, de mão, aqui você tem uma privada, aqui você tem cotonete, seringa, os pellets plásticos, garrafa, isca luminosa, rede de pesca, cigarro. Percebe? Isso remete a um foco no tipo de atividade humana que gera esse tipo de resíduo que tem um caminho para chegar no mar. De forma que o caminho que a rede de pesca tem para chegar nessa praia é diferente do caminho que essa garrafinha teve ou que o cotonete. Tá certo? Eu vivo brincando, né? O cotonete, qual que é o caminho que o cotonete passa, né, para chegar no mar? Como que um cotonete chega no mar? Eu fico brincando, obviamente, né? Cíntia, que mora em Santos, né? Obviamente, quando vai para a praia, leva o seu guarda-sol, cadeira, o isoporzinho e o cotonete. Todo mundo faz isso, né? Não vai ser cotonete. Depois, claro, caiu, né? E não é bem por aí, né? A gente, então, faz uma conexão muito clara da atividade que se faz dentro do banheiro, que as pessoas pegam e jogam o cotonete na privada e puxam descarga. Que em alguns locais em Santos vai direto para o emissário e vai parar no mar. Né? Então é bem isso. Então essa figura aqui ilustra para a gente que a gente tem que se preocupar muito claramente com esses tipos de origens e esses tipos de caminhos que os resíduos passam antes de chegar no mar. É fundamental para a gente entender. E aqui, passando só para não perder a oportunidade, a gente tem que reforçar que as praias são públicas e não privadas. Esse dado vem de um trabalho que a gente desenvolveu em parceria com a Plastivida, de levantamento do tipo de lixo, dos tipos de lixo, das quantidades na costa brasileira. Mas ele é muito importante porque ele mostra para a gente como que as cores que representam os tipos de resíduos variam ao longo da costa. Então você pode perceber que o mesmo tipo de resíduo ele pode estar presente em vários locais, mas em quantidades diferentes, em porcentagens diferentes. Isso faz com que a gente
tenha diferentes fontes, sendo as principais fontes em diferentes localidades, remetendo a diferentes ações de combate em diferentes localidades. Esse mapa representa os países, a geração de resíduos plásticos para o mar. É um estudo publicado em 2015 e ilustra claramente o papel do Sudeste Asiático na geração desses tipos de resíduo, que é um resultado da quantidade de material consumido com a ineficiência da gestão. O Brasil, nessa estimativa, uma estimativa, está em 16º lugar. Estou mostrando que a gente tem espaço para caminhar. E grande parte dessa fonte vem em função da má gestão dos resíduos. Os resíduos têm diferentes tamanhos, especialmente aqui quando a gente fala dos resíduos plásticos, a gente tem o famoso microplástico que a Letícia mencionou de manhã. Então, são as pequenas partículas convencionalmente chamadas, identificadas a menos de 5 milímetros, mas existe uma discussão hoje para acoplar essa definição ao tamanho mesmo, ou seja, microplástico abaixo de 1 milímetro. Mas isso ainda não está pacificado, tem uma discussão bastante séria. O fato é que, quanto menor o resíduo, mais organismos têm condição de ingeri-lo. E com isso, os riscos para a biodiversidade e depois para o ser humano podem aumentar. Então, o fato é que esses resíduos aqui não devem estar no mar. Quando estão no mar, eles acabam percorrendo vários caminhos, se acumulando nos giros, indo para o fundo, indo para cima, indo para a biota, voltando para a praia. Então tem uma dinâmica muito interessante, pouco conhecida, que governa esse tipo de caminho desses resíduos no mar. O fato é que pequena parte desses resíduos a gente acaba encontrando na superfície, e a maior parte está submersa. Aqui mostrando para vocês que as zonas, as regiões de acúmulo desses resíduos flutuantes, não são ilhas, você não sai andando em cima, são acúmulos, são sopas, em que a gente tem uma grande concentração. E isso remete, então, a um grande local de destino desse tipo de resíduo. Ou seja, não é só a praia, a gente também pode encontrar nesses locais. E aí vem algumas estimativas alarmantes que fazem com que a gente pare para pensar nessa questão e busque o que a gente vem colocando, não só no seminário hoje, que é a integração entre os diferentes atores para buscar soluções para este e para outros problemas, mas o que o mundo vem falando. Regis e eu estivemos a semana retrasada em Nairobi, num evento, uma reunião da ONU Meio Ambiente, especialmente para discutir essa questão, trazendo ali a discussão com vários representantes de todos os Estados-membros das Nações Unidas, para tentar entender essa questão e ver de que forma os países podem caminhar nessa discussão. E aí ficou muito claro essa necessidade de integração dos diferentes atores, dos diferentes setores. Essa é uma estimativa feita pela Fundação Ellen MacArthur, que coloca para 2050 uma possibilidade de se ter, em termos de peso, a mesma quantidade de garrafas, aqui no caso de itens plásticos e, não são garrafas, de itens plásticos e peixes. Obviamente, essa estimativa tem ruídos, a gente pode questionar, mas ela sinaliza para a gente uma tendência que é importante a gente conhecer hoje. Porque eu não conheço uma pessoa no mundo que queira que esse resíduo esteja no mar. Não existe. Se vocês conhecerem, vocês me falam. E aí o que acontece? Uma revisão ultra recente aqui, de 2018, do Giro do Pacífico Norte, mostrou que, na verdade, a gente sabe muito pouco do que tem nesse ambiente. Mesmo as estimativas existentes hoje, elas são um pouco precisas, de forma que é fundamental a gente investir cada vez mais nesses estudos. Então, esse estudo, usando técnicas mais refinadas, ele chegou a uma conclusão de que a quantidade de resíduo que tem nesse giro do Pacífico Norte é muito maior do que se pensava. Mas aqui tem um dado muito interessante que eu queria frisar, que é esse aqui. Cadê? 46% do peso, de todo peso, que são 79 mil toneladas, 46% do peso equivale a apetrecho de pesca. Redes perdidas, redes descartadas acidentalmente, ou não. Esses materiais aqui remetem a uma lógica que é diferente de outras lógicas do cotonete, por exemplo. Então, se a gente quer combater, nesse caso aqui, de uma forma bastante objetiva, a gente tem que pensar o que fazer com as redes de pesca. Como rastreá-las,
políticas que fazem com que as pessoas tenham que devolver a rede velha para pegar uma rede nova, redes mais duráveis, desculpa. Percebe? Várias ações que em conjunto reduzem esse problema, né? E com isso a gente então mobiliza a sociedade para discutir essa questão de forma madura, de forma integrada, de forma holística, de forma não pontual ou oportunista, né? A gente tem que trabalhar vendo que isso é um sistema e dentro desse sistema a gente tem então espaços para trabalhar essa questão. Por exemplo, quando a gente fala ali como avaliar o prejuízo, a gente tem que saber quanto tem no mar, o que impacta, né? Que impacto causa, o que fazer para não chegar mais esse lixo no mar, ou seja, que torneira fechar e como fechar essa torneira, né? Saber quanto custa para tirar o lixo do mar e se é possível, né? No caso de microplásticos, até hoje é praticamente impossível. E saber se as políticas públicas estão sendo efetivas, o que depende de monitoramento de indicadores. Isso reflete a importância da ciência, da pesquisa, da nossa atuação, como na universidade. Então o que acontece é que a gente tem várias dificuldades e incertezas em avaliar a coisa mais básica, que é o que se tem de lixo no mar. A gente não tem estatísticas de longo prazo, confiáveis, robustas, para dizer se uma política pública que vai ser colocada em prática, se ela está sendo efetiva e reduzindo essa quantidade. Percebe? Então o problema é muito mais embaixo, né? E a gente tem que trabalhar em cima disso. Dos impactos, a gente tem os mais variados, seja impactos causados pelos itens maiores, né, como enredamento, né, comprometimento aí de embarcações, machucados, problemas com turismo, ingestão por aves, pesca, coletando mais resíduos que peixes, né? E a gente tem, no caso aqui dos copépodos, né, dos organismos mais menorzinhos, a gente tem a possibilidade de injeção dessas micropartículas. E isso aqui tem uma série de efeitos, alguns deles mais ou menos conhecidos. O fato é que, a princípio hoje, ainda não tem um canal direto, uma ligação direta entre o efeito na biodiversidade, a partir desses resíduos, e o efeito no ser humano, né? Embora, teoricamente, isso possa ser possível. Mas não existe hoje uma evidência que ilustre isso. Questões de custos, né? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente fez uma estimativa há um tempo atrás, mostrando que esses tipos de resíduo gerariam um tipo de prejuízo, de impacto econômico no ambiente marinho, em torno de 13 bilhões de dólares por ano. Isso remete à importância de se pegar esse montante de recursos, ou recursos equivalentes, e investir em caminhos para combater isso, para tornar esse aparente problema, ou esse evidente problema, em várias outras soluções, para que a gente não tenha mais esse problema. E aí a gente tem que discutir isso, como combater esse problema, como repartir essa responsabilidade, quem é o poluidor, quem é o responsável, né? E essas perguntas não têm resposta simples. Tá? E é o fato desse problema ser complexo que faz com que a gente tenha aqui, como a Ana Paula estava falando, inovar, né? Ser criativo e buscar soluções que façam com que a gente tenha esse problema resolvido. A solução deve ser integrada ao longo das diversas cadeias de valor, do começo ao fim, né? E quando você olha essa figura aqui de Santos, nas palafitas, você pode chegar à conclusão que, na verdade, e bem na verdade, se você quiser combater o problema do lixo no mar, você combate esse problema combatendo a pobreza, combatendo a desigualdade de renda, distribuição de renda, melhorando essa distribuição. São problemas mais centrais na sociedade, porque a gente não está falando aqui de uma coisa isolada, a gente está falando aqui de pessoas que estão morando num lugar sem atendimento de coleta de esgoto, sem atendimento de coleta e tratamento de resíduos, né? A gente está falando de coisas mais profundas, que acabam sendo refletidas ou acabam refletindo na questão do lixo no mar, na questão do esgoto no mar, na questão dos fármacos no mar, na questão de tudo que está no mar, reduzindo a sua qualidade. Opa. Então, na verdade, o lixo no mar é um sintoma de uma sociedade insustentável. E essa reflexão a gente tem que fazer. É um sintoma e, a partir disso, a gente tem que começar, então, a tomar atitudes, né? Atitudes que façam com que a gente não trabalhe de forma resignada, né? Pensando que dos males, o menor, né? Acho que o ideal é que a gente pegue essa questão, assim como as outras que foram colocadas hoje, e trabalhe na lógica dos males, o melhor. Tenho feito esse trocadilho
pseudo-infame, né? Mas que reforça o objetivo que a gente está aqui. E de todos que estão aqui. E de todos que, de uma forma ou de outra, entendem a importância dos oceanos e querem zelar por eles porque visam uma sociedade equilibrada, uma sociedade em harmonia com as questões do ambiente que são fundamentais para que ela possa ter qualidade. Era essa a mensagem inicial. Vou passar a bola aos nossos parceiros aqui, nossos convidados, para que eles possam, então, explorar esse tema de outras formas, complementando esse panorama inicial que eu coloquei. Tá bom? Obrigado. Bom, professor, Alexander fez uma exposição em tempo recorde, em 15 minutos. Então, o próximo agora é Miguel Baiense, da Plastivida. Bom, boa tarde a todos. Sei que está todo mundo cansado, eu também. Então vamos fazer uma apresentação, tentar ser bem objetivo, para a gente aproveitar esse curto tempo que nós temos e dar um pouco da ótica da indústria em relação a toda essa temática, né? Indústria que é tão questionada, como se os propósitos de banimento dos plásticos se tornassem políticas públicas interessantes para minimizar os impactos que ali acontecem. E a gente entende que o processo talvez não seja tão como se propõe, especialmente ambientalistas, ONGs, até governo, né, até outras indústrias, inclusive, até a sociedade de uma maneira geral. Então a gente tem um pouco o ponto de vista um pouco diferente. E eu acho que muito do que o Turra falou, trouxe aqui na minha apresentação, vai ser bom porque eu vou passar rápido, nasce exatamente de uma parceria. E eu ouvi muito falar aqui sobre entendimento, sobre parcerias, sobre formas com que a gente pode atuar em conjunto, né? E essa é a Plastivida, que busca diálogo, inovação, conhecimento e ação. Então a gente trabalha para propor e promover à sociedade, à indústria, ao poder público, aos ambientalistas e ONGs, até porque participamos de fórum. Ontem eu vi de um fórum na cidade Lixo Zero, né, em Brasília. Enfim, com temáticas que nos interessam naturalmente, né? Então a gente busca, através da inspiração, a gente trabalha com a inspiração de que os plásticos são uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento sustentável. Nós acreditamos nisso, de fato. Nós temos a crença de que a cooperação é o melhor caminho para solucionar as questões ambientais dos plásticos. Como o Turra falou, nós da indústria também não queremos o plástico ali, no ambiente, no mar, né? E a gente chama isso de responsabilidade social, ambiental compartilhada, né? E o nosso propósito é exatamente articular e ativar uma rede de cooperação que integre produção, pós-consumo, consumo, pós-consumo nas cadeias em que os plásticos estão inseridos, nessa cadeia de valor, né? Não podemos crer que, antigamente, muito antes de eu conhecer até o próprio Turra, né, eu vi algumas matérias falando sobre plástico nos mares e parecia que tinha uma extrusora no meio do oceano soltando embalagem, e não é bem assim, né? Os trabalhos que a gente desenvolveu, que eu vou mostrar aqui, mostram que existe uma origem, e a gente buscou entender. Existe um problema, a gente busca entender. Existem soluções e a gente busca praticar, né? Então eu quero passar um vídeo rápido de 1 minuto, na sequência. Por favor, sou eu que dou o play aqui? Eu acho que tem que sair da... É um vídeo para a gente fazer uma reflexão. Chama Odisseia de uma embalagem plástica. Eu acho que tem pelo menos 2 formas interessantes de ver esse vídeo, né? O pessoal pode estar olhando, poxa, o Miguel é um maluco, né? O cara da indústria vem aqui e mostra uma embalagem que foi para o mar, virou microplástico, o peixe comeu, independente das redes, como o Turra colocou, né?
e de repente a pessoa foi lá e comeu o peixe e ingeriu o plástico porque esse microplástico entrou na cadeia alimentar, né? Então, bom, tá louco, né? Porque existe outra ótica de ver, né? E eu decidi inserir na verdade esse material não estava na minha apresentação, é um vídeo que eu já vi várias vezes em locais onde se atacava e se criticava os plásticos, né? E eu decidi colocar por conta desse gráfico. Que não, a ideia aqui não é que vocês possam ler o que está escrito aqui, mas aqui nesse negrito está escrito o seguinte: uma garrafa plástica de água mineral é jogada na rua ou largada, exposta no lixo. Isso aqui está na Folha de São Paulo de antes de ontem, se não me falha a memória. Estadão. Melhor, Estadão. Então, bom que vocês viram. E o ponto é, a gente pode olhar aquele vídeo e falar assim, podemos ser até mal politicamente incorretos, vamos dizer assim, e olhar para aquele cara e falar, bem feito que você comeu o plástico, porque foi você o causador. Mas a questão não é tão simples, de forma que eu possa apenas olhar a sociedade e culpá-la. Mas nós, enquanto cidadãos, temos essa parcela. A indústria tem o seu papel de educar, de informar, de conhecer e estudar os processos para propor soluções também dentro dos seus processos produtivos, das suas cadeias de valores também. O poder público, idem. Né? Temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos funcionando no Brasil, com necessidades de evolução, diga-se, mas funcionando ao menos, tá? E essas discussões elas precisam evoluir, porque se ela evoluir, a gente não vai ter isso daqui. Nós não vamos ter o vídeo. Porque na hora que eu for ler esse negrito no Estadão, daqui para frente, vai estar uma garrafa plástica de água mineral é jogada na cesta de reciclagem. E ela não vai ter uma odisseia tão ruim como esta vista. A odisseia dela vai ser caminhar pela coleta seletiva oferecida pelo poder público, porque o cidadão com educação ambiental atuou de forma adequada no sentido de dar essa destinação adequada àquela embalagem. A indústria se preparou e investiu em tecnologias para reciclá-la, colocou de volta no mercado para o cidadão consumir um novo produto e você fecha a economia circular. Então, essa é a forma com que nós observamos esse tipo de atuação, de trabalho, de vídeos, vamos dizer assim, né? Aqui também, por favor, se puder me ajudar, é um outro vídeo que fala exatamente dessa falta de educação ambiental, né? Bem rápido também. Então, de novo, é uma campanha de uma ONG contra os plásticos. De novo, eu estou mostrando aqui, quem entrar nesse link aqui não tem problema nenhum, vai ver outros tipos de campanhas, enfim, de vídeos como esse ou um pouco diferentes. Mas o objetivo é provocar para que a gente perceba o nosso papel nesse processo. Eu dei uma entrevista recentemente numa rádio aqui em São Paulo, em que eu falava o seguinte, poxa, a gente se beneficia tanto dos plásticos nessa cadeira que vocês estão sentados aí, né, feito com material sintético, é o PVC, que é um plástico. E como uma embalagem dessa, a gente consome o produto e a gente se beneficia da qualidade dos alimentos, por exemplo, que as embalagens plásticas e outras matérias-primas também permitem, né? Que tem uma hora que a gente precisa ser bacana com esses produtos e dar a ela alguma coisa boa. E essa alguma coisa boa é a reciclagem, é a coleta seletiva. Então a gente crê que com educação ambiental, com consumo consciente, ninguém quer que se consuma produtos, sejam plásticos ou não, à vontade, né? sem conhecimento de que o excesso é prejudicial. Com destinação adequada, e aí na destinação adequada a gente tem um reuso de produtos pós-consumo, a coleta seletiva e a reciclagem. A gente consegue endereçar a temática. Claro que no médio, longo, talvez longuíssimo prazo, mas é fundamental que a gente tenha esse entendimento. Eu participava ontem não sei se dá para aparecer aqui no vídeo, mas eu participava do evento Cidades Limpas ontem. Cidades Lixo Zero, o nome do evento, mais corretamente. E ao final do evento, eles deram um crachá, que era o plástico, né? Aquele laminado de PVC transparente, um papelão com sementes dentro, né? E essa fita aqui para segurar o crachá.
Eu não sei por que fizeram ela. Ela aqui tem um plástico e tem cortiça. Eu acho que isso aqui é cortiça. Não sei se dá para ver. Isso foi de ontem. Olha o estado que ela está. É bem destruída. E eu me pergunto por quê. E eu perguntei na organização por que fizeram isso. Por que não colocou com plástico, por exemplo? Porque no final do evento, a gente foi convidado a devolver o crachá plástico para a reciclagem. As pessoas que quiseram levar a semente levaram. Ou que não quiserem para plantar. Se não quisessem levar a semente de uma árvore, me fugiu o nome agora. Senão eles colheriam para plantar. Foi eles mesmos fazerem o plantio. E colocaram isso daqui. Então eu estava num evento que se chama Lixo Zero. E eu estou com isso aqui na mão. E eu ouvi da organização, olha, se você deixa aqui, senão você leva e dá um jeito. E o meu jeito está aqui, eu lembrei do evento e trouxe, de ontem para hoje. E está todo esfarelado, né? Isso vai virar, se é biodegradável ou não, não sei se a cortiça de fato é ou não é, mas o fato não é o conceito, é o entendimento sobre as questões. E se fosse de plástico? E se fosse coletada? E se fosse reciclado? Qual seria o impacto? Zero. Lixo também seria zero. Então, esse processo é que a gente precisa ter em mente. Comprometimento da indústria brasileira dos plásticos. Então, em 2012, nós assinamos um convênio com a USP, com o Instituto Oceanográfico, aqui com o TUA, para que a gente pudesse, primeiro, conhecer e avaliar as características desse tema no Brasil. Dimensionar a relevância do Brasil para o cenário global da presença dos plásticos nos mares. Identificar e quantificar a origem dos resíduos nos mares e nas praias do Brasil. Estabelecer uma séries temporais de dados. Desenvolver ações de educação ambiental. E eu ouvi dentro do setor, Miguel, como é que você vai propor um trabalho em que a gente vê o plástico, sabe que ele boia, vai se achar 90% de plástico. É um fato. Vamos achar. E ele vai continuar existindo com ou sem trabalho, com ou sem convênio, com ou sem estudo. Mas a gente precisa entender de onde vem, por que vem, o que está fazendo ali. Né? Então, acho que foi esse o grande cenário que a gente falou, discutiu à época e aprovamos a criação do Comitê Lixo nos Mares dentro da Plastivida, exatamente para pôr em prática todo esse trabalho de conhecimento, que culminou com programas de educação ambiental, monitoramento de estratégias, estratégia de monitoramento participativa para que a gente, junto com a USP, conseguisse educar as pessoas na praia. A gente não pode esquecer que o lixo não nasce e não se origina somente em cidades costeiras. Ela vem, né, do continente. Hoje eu assino com o Turra um artigo na Folha de São Paulo, agora acertei o jornal, em que falamos exatamente sobre isso. O rio corre para o mar e a gente esquece um pouco disso, né? Aqui, rapidamente, o histórico desse trabalho, quando a Plastivida se torna uma signatária de uma declaração global conjunta da indústria para a minimização dos problemas dos plásticos nos mares, e aí se origina a necessidade dessa parceria, que aconteceu em 12, 13, boa parte do trabalho que o Turra mostrou aqui, na verdade, já é decorrente dessa parceria, né, como monitoramentos de praias, o estudo sobre a Baía de Guanabara, que foi aquele iceberg que ele mostrou, né, que está aqui, em que a parte visível é o plástico, com outros resíduos que não plásticos, esgotamento sanitário, por exemplo. Né? Mas existe grande parte do problema para baixo. Né? E a gente pôde concluir que o principal problema está no continente. O lixo marinho tem uma relação direta com a má gestão de resíduos sólidos urbanos. O rio corre para o mar, a gente esquece, como eu falei, né? Então é importantíssimo ter esse lembrete em mente, e a educação ambiental é fundamental para a solução dos problemas. A partir daí, nós criamos o Fórum Setorial dos Plásticos por um Mar Limpo. Nós também temos a nossa intenção de ter oceanos limpos, né? Com a declaração de intenções que está disponível no nosso website. Eu trouxe aqui os principais pontos dessa declaração, né? Trabalhos em parceria com a comunidade científica, políticas públicas em que se discuta cientificamente os movimentos, né? E não se parta para banimentos e vamos proibir e assim por diante. Redes e agentes, participar de redes de agentes, a parceria com o Ministério do Meio Ambiente é fundamental, não só na Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde a Plastivida é uma das signatárias do Acordo Setorial de Embalagens, mas também nesse trabalho dos mares, né? Desenvolvimento de metas nacionais para reduzir o lixo marinho, recolhimento de produtos plásticos para disposição adequada, aprimorar processos, enfim.
Apoiar e divulgar a implementação da Declaração Global da Indústria dos Plásticos. Existem hoje mais de 300 projetos ligados a indústrias e desses, seguramente, pouco mais de 5% são feitos aqui no Brasil, que é um número fantástico, na minha avaliação, considerando o número de países e iniciativas que existem no mundo da indústria. Em torno de 6, se não me engano o número exato, são 6,4% desses projetos decorrentes dessa declaração global são realizados aqui no nosso país, o que eu acho fantástico. E o programa Pellet Zero, para encerrar, já caminhando para o final, que é um projeto em que nós estamos desenvolvendo um manual de prática para que dentro da nossa cadeia produtiva e cadeia de valor, a perda dos plásticos nos nossos processos seja próximo de zero. Claro que esse não é o principal fonte de origem da presença dos plásticos nos mares. O pellet é entendido como material antes de ser plástico, antes de ser transformado em um produto. Então, em vários momentos da cadeia produtiva se manuseia esse material. E o objetivo desse manual, desse programa, que é um programa global, é que o nosso setor, por estar dentro da nossa governança, nós contribuamos para que a perda desse material para o meio ambiente seja zero. É um programa global que agora estamos finalizando aqui no Brasil, para que, como eu disse, dentro de toda essa cadeia aqui, produtiva, de valor também, a gente tenha o nosso papel de chegar a zero, em termos de perdas para o processo. puromarlimpo.org.br é o nosso site, onde a declaração pode ser vista no seu conteúdo 100%. E aqui são os nossos signatários, associações de classe, empresas, sindicatos do plástico, enfim, somos 16 atualmente, e a gente tem um horizonte aí futuro de trazer outros players, não só da cadeia produtiva, mas também da cadeia de valor, que usam as embalagens plásticas e outros materiais para que façam parte desse processo, desse entendimento, e aí sim a gente possa caminhar para a solução do problema. Eu só vou pedir mais 30 segundos para falar uma discussão que eu tive, uma conversa, na verdade, que eu tive ontem durante o evento lá em Brasília. Eu estive na Malásia, em Penang, uma grande cidade da Malásia, para um evento das plastividas no mundo. E nós ficamos num resort na cara do mar, assim, foi bacana, 2 dias e tudo. E eu tirei ali um tempo de livre para dar uma andada. Eu andei cerca de 200, 250 metros na faixa de areia, né? E da praia ali na frente do resort. E nesses 200, 250 metros eu contei 58 isqueiros, além de outros resíduos, plásticos ou não, ali na areia. E aí ontem eu conversava com a designer e ela falava assim, poxa, o isqueiro é a coisa mais burra que existe, Miguel. Eu falei, mas por quê? Não, porque o isqueiro é multimaterial. Tem muitos materiais, metal, plástico, o próprio gás, enfim, tem uma série de produtos ali que compõem e que ele deveria ser monomaterial. E eu não discordo da observação dela. Tudo que é monomaterial é mais fácil de ser coletado e reciclado. Estamos de acordo. Mas eu chamei ela a atenção do seguinte. Hoje, se todos os isqueiros do mundo fossem monomaterial, eu iria andar os mesmos 200, 250 metros e achar os mesmos 58 isqueiros monomateriais. Podia ser plástico, metal, não importa. Mas eu ia achar. Porque, sendo monomaterial ou não, o nosso comportamento está equivocado. E não se trata de culpar a sociedade. Se trata de chamar a todos para que todos mudem o seu comportamento. Que a indústria possa integrar dentro do seu processo, por exemplo, o conceito de ecodesign, que está ligado ao monomaterial. Que o poder público ofereça a coleta seletiva, que o cidadão participe, que as ONGs saibam se posicionar sem essa história de vilanização dos plásticos, porque ele é parceiro do nosso desenvolvimento. E a gente precisa saber destiná-lo como a todos os materiais, plásticos ou não. Então, eu convido a todos para conhecer o site da Plastivida, o site do Por um Mar Mais Limpo, para que a gente possa estabelecer parceria como a que temos com a USP, dentro desse conceito de educar, de orientar, de conversar, de dialogar e conhecer. Porque só assim a gente vai sair dessa situação. O que eu bani hoje, amanhã nós teremos outros materiais no lugar. No mesmo lugar. No lugar que ninguém quer. Esse é o X da questão. Então, acho que o caminho é conhecimento e educação. Obrigado pela atenção. Obrigado, Miguel.
A próxima pessoa, então, é Regis Pinto de Lima. Bom, boa tarde a todos. Estou aqui de novo, né? Acho que o pessoal já me viu aqui pela manhã. Estou com mais responsabilidade ainda, estou com a minha filha aqui na plateia, então... bom, eu vou passar bastante rápido a minha apresentação, eu vou tentar concentrar o foco para a gente discutir algo que ainda não foi passado, porque eu acho que o Turra e o Miguel conseguiram dar uma visão aí ampla do assunto. Já se falou hoje de manhã também, a Letícia colocou um pouco. Eu vou tentar acelerar um pouco para falar um pouquinho mais do Plano Nacional, o Plano de Ação para Combate ao Lixo do Mar. Mas, como a gente falou de manhã, né, a gente está falando, quando está falando de lixo no mar, a gente está falando dos serviços ecossistemas que nos são dados de graça e que estão sendo comprometidos, seja pela poluição de lixo no mar, seja poluição por contaminação, seja por perda de biodiversidade, seja por pesca predatória e assim por diante. A gente tem que ter sempre isso em mente, né? A perda dos serviços ecossistêmicos, né? E um ambiente natural, que como o Turra mostrou aqui um mapa aí, já praticamente não existe no planeta, né? Então a gente tem que lidar com isso. Mas uma coisa muito importante que eu queria chamar a atenção aqui nessa introdução é que o ciclo da água, né? Nós do Gerenciamento Costeiro, que estamos hoje dentro de uma Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, a gente vê o quanto é importante a questão do ciclo da água e, na verdade, se a gente for tratar da poluição, seja ela por plásticos, por detritos, macrodetritos ou mesmo por contaminação que a gente não enxerga, acaba que é o grande vetor de carregar esse tipo de poluição é a água, né? Então, se a gente for trabalhar para combater o lixo no mar e se a gente tiver sucesso, com certeza a gente vai ter recuperado nossos rios. Eu não tenho dúvida disso. Então, combater o lixo no mar é trabalhar com os recursos hídricos, é trabalhar no continente. Como se falou aqui hoje, né? From source to sea, né? Quer dizer, o mar não produz muito pouco lixo, né? Então, o problema de combater o lixo do mar passa necessariamente por a gente trabalhar a gestão de recursos hídricos também, né? A questão toda, como se falou aqui, da conscientização, da educação, mas isso se dá em terra, isso se dá na contaminação que a sociedade moderna tem hoje de contaminar os rios. E se falou muito em conectividade hoje aqui, né? Eu acho que o lixo é um grande exemplo de conectividade, né? Te joga alguma coisa na rua, vai cair nos rios e os rios vai bater no mar. Então, acho que a gente tem um exemplo concreto aqui de conectividade, né? Quando a gente trata de continente para o mar. Mas a gente tem, como foi mostrado aqui também, a conectividade das correntes oceânicas. Então, esse mesmo lixo que veio parar na nossa costa, produto nosso, que nós jogamos, caiu no mar, isso pode parar em outro lugar. Ontem eu também estive no evento Cidade Lixo Zero, muito interessante o evento. Tive o privilégio de estar na mesa com o capitão Charles Moore, que foi o descobridor do giro dessa ilha de lixos, né, no giro do Pacífico Sul. Fui presenteado, inclusive, com um livro dele, fiquei muito feliz. E muito interessante você conversando, né, como ele descobriu, né, até foi por acaso, ele mudou a rota e acabou encontrando aquela ilha de lixo. Assim, é uma história muito incrível, ele conta isso no livro dele. Bom, já se falou também, né, do que a gente vê e do que a gente não vê, né? O Turra já passou. Eu ia passar um videozinho aqui de Bali, que é impressionante, talvez seja o país que esteja mais sofrendo perda econômica com relação ao lixo no mar, porque grande parte da economia é o turismo, os parques nacionais, ao mergulho. Então, é isso, quando você vai para um lugar desse e depara com a quantidade de lixo, você imediatamente na rede social, você diz, não venha para cá. Então, na Conferência dos Oceanos que eu tive, participei ano passado, o depoimento que mais me chamou a atenção foi do primeiro-ministro da Indonésia. Ele praticamente quase chorou na plenária da conferência, apelando com relação às perdas econômicas e o problema social que estava acontecendo. Isso que grande parte do lixo não é da Indonésia, né?
aquele problema entre os países, né, que o lixo está causando. Aconteceu isso em Guatemala, em Honduras, há pouco tempo também, né? Bom, muito do lixo, né, como se falou aqui, vem da nossa prática de consumir. Eu acho que o plástico é um produto fantástico, nos trouxe facilidades e, ao mesmo tempo, nos embriagou, nos deixou tão à vontade para produzir todo tipo de material que a gente não percebeu o quanto que, principalmente, essa questão one-way, né, está prejudicando, inclusive, a nossa volta. Acho que essa que é a questão. Mas vem muito do nosso produto, né, do nosso consumo de produtos geralmente usados uma vez só. Mas também vem, como se mostrou aqui, do mar. Algumas coisas vêm, como rede fantasmas, alguns navios que jogam lixo no mar, jogam seus dejetos no mar, e isso também contribui bastante, né? Isso tem vários dados que a gente poderia também trabalhar um pouco mais aqui. Então, tudo aquilo que não vai para o lixo acaba no mar. Isso já se falou várias vezes aqui hoje. E a gente acaba, né, tendo que tratar da questão do problema do lixo na biodiversidade, né? Então, a nossa academia, não vou nem falar do mundo inteiro, a nossa academia está produzindo vários trabalhos sobre isso, assim, é alarmante o que a gente já conhece no Brasil de problema, e a gente conhece muito pouco, né? A gente mal consegue ter cruzeiros oceanográficos para fazer todos os estudos de biodiversidade, de recursos pesqueiros, etc., que a gente poderia ter. Imagina a gente conseguir elaborar cruzeiros oceanográficos para estudar a distribuição e a abundância do lixo no fundo oceânico, na coluna d'água, em toda a nossa ZE. Né? Então, assim, é muito importante a gente discutir isso, a gente sabe muito pouco. 99% do brasileiro conhece, e muito bem, o lixo na praia, mas 99% do brasileiro não conhece o lixo no mar. Eu acho que essa é uma das tarefas que nós aqui, gestores, academia, temos assim o dever de passar para a sociedade de uma forma qualificada o que está acontecendo. Não vou me alongar muito, mas as perdas econômicas, né, como eu já falei, são muito grandes. O que a gente vê ainda é pouco, né? Não vamos nem falar da parte de contaminação, como a Letícia colocou hoje. E dentro do gerenciamento costeiro, quando a gente teve que pensar no gerenciamento costeiro hoje, né, não pensar nos instrumentos criados há muito tempo atrás, a gente literalmente viu que a sociedade brasileira e nós como cidadão temos dois grandes problemas, né, que é o lixo na nossa cabeça, na praia, no mar, e a erosão costeira e a inundação, que é a água batendo na canela de quem vive e de quem trabalha e quem tem os seus negócios na zona costeira. Então, hoje de manhã eu falei do Procosta, que é uma das grandes ações do gerenciamento costeiro do Ministério, assim como a estratégia para combate ao lixo do mar. E onde é que a gente foi buscar essa amarração, já que a gente não tinha o lixo no mar como um instrumento, né? Então, rapidamente, isso aqui é um resumo. O Ministério começou a engatinhar no assunto em 2015, já com a participação do professor Turra, né? Mas em 2016 a gente recebeu um convite da Alemanha. Fomos a Bremen num evento do G7, fomos convidados junto com a Indonésia e África do Sul. E lá a gente percebeu que esse era um assunto que tinha que ser tratado na gestão costeira, né? Dentro da Secretaria de Recursos Hídricos, de qualidade ambiental, pela gestão costeira, onde nós poderíamos fazer toda essa conectividade, né, com os recursos hídricos, com a questão das bacias hidrográficas, com a questão dos resíduos sólidos, né, a lei de resíduos sólidos, que é tratado também dentro da nossa secretaria. E aí, eu posso dizer que o grande marco, assim como o Procosta, foi a Conferência dos Oceanos, o compromisso voluntário que o Brasil apresentou, de desenvolver uma estratégia nacional para combate ao lixo do mar. Aí aprovamos no GIGER uma ação, 2017 e 2019, para combate ao lixo do mar, e fizemos algumas ações, né? Em novembro, o primeiro seminário nacional no Rio de Janeiro, que foi uma pincelada de ver o status de como estava a situação no Brasil, e se direcionamos muito também a participar fortemente com esse tema na conferência, na ONU Meio Ambiente, né? Como o Turra falou. Em dezembro do ano passado, nós participamos da terceira Assembleia da ONU Meio Ambiente, onde aprovamos uma resolução que incentiva os países a fazerem seus planos de ação e a criar programas de monitoramento. A gente acabou de voltar de uma reunião que era justamente para um grupo, né, de países para
ajudar a formatar a próxima reunião, a 4ª reunião da Assembleia, que vai ser em março. Só para lembrar para vocês, é o mesmo caminho que a gente fez pelo Procosta, né, na Conferência dos Oceanos. Aqui já é a meta de poluição marinha, que a Letícia mostrou. Aqui está o compromisso que vocês podem achar na página da ONU. Acho que a gente já mandou, inclusive, o primeiro relatório de um ano. Esses são as ações previstas, né, para 2017, 2018, 2019. Né? Então, o seminário e a campanha, o vídeo Lixo no Mar, que eu vou passar depois, já foi alcançada. Aqui foi a chamada para o seminário no Rio de Janeiro. Um breve histórico do Rio de Janeiro. Foi muito interessante, foi multissetorial e teve um acesso online muito grande. De lá para cá, a gente participou, a gente viu que o movimento com relação ao tema cresceu muito. A gente não para de participar de eventos e falar sobre esse tema. Só para você ter uma ideia, amanhã de manhã eu estou participando da Marcha pelos Oceanos, no Rio de Janeiro. Segunda e terça estou no Ceará, em Fortaleza, na Universidade do Ceará, falando sobre isso e sobre Procosta. E na quarta, em Recife, também tratando desses temas. Para vocês terem uma ideia de como está emergente o tema de combate ao lixo no mar. Então, o que a gente fez esse ano? Nós fizemos uma primeira reunião em fevereiro, onde nós ampliamos, o seminário foi organizado pelo MMA, pela USP e pela ONU Meio Ambiente. Em fevereiro a gente fez uma reunião um pouco mais ampliada para tratar do plano de ação, como é que a gente faz um plano de ação, qual é a estratégia. Eu vou depois explicar um pouquinho mais, isso aqui é mais ou menos a árvore que a gente pensou de como é que deve se desenvolver esse plano. E essa foi semana retrasada que nós tivemos na ONU Meio Ambiente, né, tratando justamente... E o que é importante? Né, a Letícia colocou isso de meio. O que é importante esses eventos internacionais? Que eles amarram o país. Né? Enquanto a gente não tem um instrumento, algo que a gente possa dizer, está na lei e tal, a gente vai e o Brasil se compromete e a gente traz para dentro do Brasil e bota pressão para a questão... Né, para que a gente possa se mexer. Né? Então, essa nossa ida foi muito importante, porque no dia 4, segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente assinou a portaria que cria a comissão que vai elaborar o plano de ação para combate ao lixo no mar. Então, daqui a um ano, na Semana do Meio Ambiente do ano que vem, a gente espera entregar esse plano de ação para combate ao lixo no mar como parte do compromisso voluntário. Né? Então, essa sequência, se a gente for pensar que um ano atrás, antes da Conferência dos Oceanos, a gente não tinha essa organização, não tinha esse compromisso, e esse tema era muito difuso ainda dentro do Ministério do Meio Ambiente, a gente pode ver que nesse um ano, a gente fez muita coisa. Né? E está aqui a portaria, né, que foi assinada dia 4 de junho. Então, essa comissão, ela é uma comissão que vai ajudar a organizar. Ela já tem, acho que são 11 componentes. E qual é a ideia? Né? O que a gente pretende? O que essa comissão pretende fazer? Ela pretende justamente desenvolver uma plataforma, né, para uma grande consulta pública. E aqui eu já faço o chamamento para todo mundo. Quer dizer, a gente espera que dentro de 90 dias a gente consiga estar com 90, um pouquinho mais talvez, tá com essa plataforma no ar e que a gente consiga coletar todo tipo de sugestão, de apoio com relação ao combate do lixo no mar, para que a gente possa realmente ter um plano de ação que seja ouvido toda a sociedade, todos os setores, né, que a gente possa realmente fazer esse recolhimento da participação, porque ele é um assunto difuso, né? Ele é um assunto multissetorial. Não existe uma solução, como o Turra colocou. Então, por isso que a gente quer realmente, já aproveito em cada uma das minhas apresentações, eu já digo, olha, vai chegar em breve uma consulta, se organizem, de preferência, se quem puder se organizar em setores, em grupos, para que possam fazer contribuições substantivas. Mas a gente vai estar comunicando isso a vocês. E aí eu queria rapidamente passar um videozinho que faz parte do compromisso voluntário, que é aquela segunda ação de o Ministério do Meio Ambiente desenvolver essa campanha. E está no site também do MMA, YouTube. Tudo
Todas as formas de vida no planeta têm origem na água e dependem dela para sobreviver. A água dos mares, rios e lagos foi fundamental na história da humanidade, como fonte de sustento e desenvolvimento. Ao longo dos séculos, mas especialmente após a Revolução Industrial, os avanços da sociedade originaram uma série de impactos negativos no meio ambiente. Um destes problemas é o lixo marinho, que, entre tantos males, coloca diretamente em risco a vida de diversas espécies animais, como as tartarugas. Você sabe o que é lixo marinho? Ele é definido como todo resíduo sólido processado, utilizado e descartado pelo ser humano no ambiente marinho. Na parte emersa, os resíduos plásticos são dominantes, compondo mais de 90% do total. O restante fica submerso e é composto principalmente por metais, vidros e materiais mais densos. Quais as origens do lixo marinho? Em 80% dos casos, a origem é terrestre, como indústrias, comércios, residências, hospitais, dentre outras atividades. Já em 20% dos casos, aproximadamente, o lixo é fruto de origem marinha, como, por exemplo, embarcações, plataformas de extração de óleo e gás e maricultura, entre outros. A iniciativa privada tem um papel decisivo nas origens do lixo no mar. Indústrias, empresas, transportadoras e revendedores estão entre os principais responsáveis pela destinação dos resíduos produzidos em nossas cidades. Essa responsabilidade está ligada à logística reversa, um conjunto de ações e procedimentos para a coleta e restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento ou outra destinação ambientalmente adequada. Entre esses produtos estão embalagens, agrotóxicos, pneus, componentes eletroeletrônicos, pilhas e baterias. O poder público é o principal responsável pelo controle da destinação dos resíduos. Alguns problemas, como baixo investimento na gestão de resíduos sólidos, infraestrutura urbana deficiente em saneamento básico, ineficiência de políticas e ações preventivas e educacionais e a deficiente fiscalização de fontes poluentes contribuem com o cenário em que vivemos. Outro agente também é muito influente no problema dos resíduos marinhos. A sociedade. Isso mesmo. Todos nós somos responsáveis quando consumimos produtos de maneira indiscriminada e inconsciente. Descartamos inadequadamente resíduos. Não nos engajamos para discutir e cobrar soluções do poder público diante de problemas decorrentes do lixo. Para onde esse lixo vai? Nos mares, os resíduos podem ser levados por correntes e ventos, atingindo diversos ecossistemas marinhos, de áreas costeiras até ilhas oceânicas remotas. Esses materiais costumam se acumular também em regiões oceânicas, chamadas de giros subtropicais, locais onde estas correntes e ventos são mais fracos e fazem com que se concentrem por mais tempo. Quais são os impactos do lixo marinho? São grandes as ameaças que o lixo acarreta aos ecossistemas marinhos, assim como os riscos que ele traz à humanidade. Por exemplo, causando problemas de saúde aos humanos, alterando habitats naturais, no emaranhamento e óbito de animais, com a invasão de espécies exóticas, na pesca fantasma, que são os indivíduos mortos por equipamentos de pesca perdidos ou abandonados no mar. Qual o panorama do lixo marinho no Brasil? Em 2010, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, por meio da Lei Federal número 12.305, o que representou um grande avanço na gestão de resíduos sólidos no Brasil
e estabeleceu diretrizes para melhorar o tratamento das questões ligadas ao lixo. Além disso, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil assumiu um compromisso voluntário com a ONU, visando propor ações para a gestão eficiente do lixo no mar e propondo o primeiro Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Tais medidas estão em consonância com os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, especialmente em relação ao Objetivo 14, chamado Vida Debaixo d'Água. Como você pode contribuir? De várias maneiras, mas principalmente praticando o consumo consciente, separando os resíduos produzidos nas residências, coletados para reciclagem antes de chegarem ao ambiente marinho. Reutilizando os resíduos domésticos que forem possíveis e consumindo produtos originários de reciclagem. Nosso planeta está conectado, interligado entre redes de ecossistemas que compõem o mosaico da vida na Terra. Todos os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver. Há razão melhor do que essa para enfrentarmos de uma vez por todas o problema do lixo marinho? Bom, para encerrar, só hoje eu recebi da minha amiga Mia uma boa forma da gente ter atitudes, né, individuais. Então, menos um lixo, né? Da minha amiga Maria Eugênia Canudinho, inclusive foi banido, acho que ontem no Rio de Janeiro, né? Foi aprovada uma lei que baniu os canudos plásticos no Rio de Janeiro. Então, cabe também um pouquinho a cada um de nós, como foi falado aqui, né? Principalmente essa questão desses produtos que são utilizados uma vez só. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Regis. Então, nós estamos caminhando, né, para a conclusão dessa mesa. Nós temos tempo aí para umas 2 perguntinhas. Quem quer se inscrever? Tem uma pergunta aqui e ali. Veio uma pela internet. Bom, a menina primeiro que levantou a mão primeiro, né? Oi, dá para ouvir? Meu nome é Bruna, eu sou bióloga, me formei no fim do ano passado. Minha pergunta é para o Miguel, mais especificamente, que eu entendo que o plástico é muito necessário na nossa vida, sei lá, eu acho que não dá para imaginar sem, e que não teria por que a gente tirar o plástico, assim, eu acho que a gente substituiria por outros problemas, por outros materiais que ainda estariam no mar, como lixo, mas eu fico pensando nisso que você falou da economia circular, mas o quanto o plástico volta de fato para a cadeia, porque eu não conheço profundamente sobre o plástico, mas eu sei que o papel, quanto mais você recicla ele, mais você precisa de matéria-prima original para você fazer um outro papel. Porque quanto mais vezes ele é reciclado, menor a qualidade do produto que ele pode ser obtido. Então, eu não acho que dá para a gente simplesmente pensar em reciclagem. A gente precisa pensar em redução de consumo. Sei lá, eu comprei faz pouco tempo a minha garrafinha de água e ela é um plástico duro, resistente, eu lavo e não troco nunca, sabe? E antes eu usava garrafinhas que de tempos em tempos eu perdia, não me importava, jogava fora. E é isso, assim, eu acho que a gente precisa de materiais descartáveis, de seringas de plástico e tudo mais, mas eu acho que cadeiras são super confortáveis e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que pensar o que realmente precisa ser feito de plástico. E eu sei que, sei lá, é uma indústria grande, que muitas pessoas dependem disso para viver, mas eu também não acho que é uma boa quando você cria uma dependência de pessoas da reciclagem. Acho que, tipo, tem países em que você desenvolve programas maravilhosos e as pessoas passam a ter uma qualidade de vida muito melhor coletando lixo na praia e reciclando. Mas a ideia não é a gente ficar enxugando gelo, sabe? A gente tem que não ter o lixo lá, não tirar o lixo dali. Então, eu queria saber um pouco mais do que você pensa sobre isso e
como que funciona no plástico. Se ele é como o que eu conheço do papel, que você sempre tem que ficar pondo mais matéria-prima natural, ou se a gente resolvesse parar agora e não tirasse uma gota de petróleo para fazer plástico, se o plástico que a gente tem daria para ter plástico para sempre, assim. Miguel. Alô. Bruna, boa pergunta. Agora preferia ter mais 20 minutos para responder, tá? Até para responder tudo que você falou. Bom, de forma bem objetiva, o plástico, ao ser reciclado 1, 2, 3, 4, 5, estudos mostram que até 10 vezes você não tem uma necessidade de melhorar o seu, misturar eventualmente com matéria-prima virgem, tá? Só que isso está muito associado também à qualidade da separação dos plásticos. Então, você tem vários tipos de plásticos. Então, se você misturar, por exemplo, PET com PVC, não se recicla junto. Então, você tem que ter uma separação adequada para que você recicle o PET de uma forma eficiente, com qualidade, porque ele é termoplástico, portanto, quimicamente, desde que existe, ele tem essa propriedade de ser, ao ser aquecido e comprimido em máquinas, se conformar num produto, tá? Então, eu não tenho essa informação da cadeia, em detalhes da cadeia do papel, mas eu acho que você está na linha correta, né? Na verdade, o que acontece é que as fibras se quebram e você vai perdendo ao longo do tempo a qualidade daquele produto, né, reciclado em papel. No caso do plástico, isso não existe, a menos que você consiga pegar aquela embalagem e reciclá-la pelo menos 10 vezes, 11 vezes. Esses são os estudos que existem nesse ponto de vista. A gente não consegue coletar uma vez, né? Então ainda acho que não é um cenário de preocupação. Eu também entendo quando você fala sobre a questão do consumo, e eu não concordo com políticas como foi colocado aqui pelo Regis sobre a proibição dos canudos. O que eu entendo que precisa acontecer eu tenho um produto e não importa se é esse canudo metálico ou de vidro, porque eu já vi, pasmem, em grande revista de circulação nacional que se produz canudos de vidro. Porque eu preciso substituir o plástico nos canudos. Eu desafio qualquer pessoa a colocar um canudo de vidro na boca. Mas, segundo a revista, se produz 3.000 canudos de vidro por mês no Brasil. Então, eu acho que a discussão ela é muito acalorada e ela não traz um racional científico, como você colocou na sua pergunta, muito honestamente. E aí vamos banir algo que, em determinado momento, nos é útil. Porque quando eu vou consumir água ou refrigerante em alguns ambientes, eu gosto e prefiro ter um canudo. Se ele for de plástico, de metal ou de qualquer bambu, como tem se falado por aí, não importa, mas eu quero ter o direito de ter qualidade sanitária naquilo que eu vou consumir. Tá? Agora, cabe a mim decidir também o momento que eu não quero canudo de plástico, ou de bambu, ou de metal. Eu não quero, eu não preciso ter um canudo desse. Ontem eu entrava nessa mesma conferência e o Regis deve ter recebido um copo retornável, de plástico, azul, bonito o copo. E eu disse na mesa no seminário que eu participei, eu não preciso ter isso. Por que você tem que me dar isso? Quer dizer, então eu entro aqui num evento que você me diz que eu não posso ter copo descartável, porque ele polui, sem o conhecimento do que está por trás desse processo, e você me empurra um copo desse, eu não preciso. Eu não queria ter. Porque você pegou. Eu falei, não, vocês deram. Então vocês também têm que mudar a consciência. Eu a minha, vocês a sua, a indústria dela, o poder público a dele, para que a gente evite situações absurdas, no meu ponto de vista, como vou banir os canudos. Eu gostaria que o mundo ideal tivesse o sentido de eu decidir usar o meu canudo quando eu achar conveniente. Como eu uso as seringas descartáveis, não por conveniência, mas por necessidade sanitária. Então, acho que essa discussão ela precisa evoluir ainda nesse sentido. E vilanizar os plásticos é o exemplo que eu falei dos isqueiros. Não vai resolver o problema. Porque eu vou ter um excesso de... Desculpa, deixa eu pegar aqui. Eu tenho pelo menos, seguramente, 10 copos desse. Todo evento que eu vou, que fala assim, não, aqui não tem copo descartável, e me dá um copo desse. A gente precisa mudar esse entendimento. Eu não preciso. Eu participei de um evento em Itajaí, para encerrar a minha participação, que disse que o Torres esteve presente e buscava-se recursos para financiar um veleiro para ir ao Atlântico Sul, a partir de Itajaí, coletar microplásticos nos mares. E a cada R$10
pagos à organização, você ganhava um copo descartável e uma camisa de poliéster. E hoje se fala muito, né, do microplástico que vem da máquina de lavar. Você pega uma camisa no tecido, né, sintético, joga na máquina de lavar, que solta as fibras, aquilo não tem tratamento, no esgoto vai parar no mar. E eu virei e falei assim, como é que pode a falta de entendimento científico beira o absurdo? E eu falei isso no evento. Como vocês podem financiar uma expedição para achar microplástico vendendo camisas sintéticas que eu vou levar para casa e eu não preciso dessa camisa, eu não vou usar, mas se eu usar eu vou lavar, e quando eu lavar na minha máquina de lavar vai sair o microplástico, que vai cair lá na corrente marinha, que vai sair o veleiro de Itajaí para pegar o microplástico da camisa que você me vendeu. Aonde está a consciência desse processo? Aonde está esse entendimento muito bem colocado na sua pergunta? Vamos entender cientificamente os processos. Os plásticos não precisam ser consumidos em excesso. Não devem, e eu não acho, como representante do setor, que isso seja necessário. Mas ele precisa estar à disposição para aqueles que são conscientes do processo de consumo. E não importa se é plástico, pode ser qualquer material, porque quando eu consumir 200 ml desse copo de vidro, na hora que eu for lavar na minha casa, eu vou gastar 1.700 ml para lavar, além de sabão. Isso causa um impacto ambiental muito grande. Como o meu copo descartável, que eu não vou gastar 1.700 ml de água para lavar, nem sabão. Mas se eu jogar na rua, vai causar um impacto ambiental muito grande. Então eu tenho que decidir se eu coleto o meu copo descartável e mando para reciclagem, ou se eu vou usar 1.700 ml a cada 200 ml de refrigerante que eu beba por necessidade de lavar esse copo. Esse entendimento tem que permear a nossa cabeça, para que a gente mude comportamentos. Isso vale para a indústria, sociedade, poder público e assim por diante, como eu falei na palestra. Bom, só para registrar, nós recebemos por e-mail uma pergunta justamente sobre como a Plastivida vê a notícia veiculada hoje que a Câmara Municipal do Rio proibiu os canudos, né? Acredito que o Michel já abordou aí bastante, né, Miguel? Eu só convido o internauta a olhar o artigo na Folha que foi publicado hoje, que fala exatamente desse conceito de conscientização e educação. Grato. Tivemos uma segunda pergunta ali, né? Tem uma outra aqui. Ainda temos tempo? Ainda temos tempo? Temos tempo para uma, com certeza. Tá bom. Okay. Então eu estou com o microfone. Uma provocação que esse painel me fez pensar. Hoje eu participo em Piracicaba de um fórum criado pela Câmara Municipal, e eu cito isso porque eu acho que é importante para nós aqui. Nesse fórum nós temos umas 20 pessoas, um pouco mais, de todas as organizações do setor agrícola, setor industrial, construção, universidades, prefeitura, e é um fórum permanente de planejamento territorial sustentável. E eu tomei a liberdade de distribuir neste grupo de Zap, né, de WhatsApp, este evento. E eu recebi, 5 minutos depois, uma pergunta de um dos colegas: o oceano não está na temática do território rural de Piracicaba. Bom, não, a provocação que isso me fez, eu obviamente, com toda... não foi agressivo, a pessoa não foi de maneira alguma deselegante. É uma combinação que nós temos no grupo, temático. Então eu respondi, mas é que no mar está estocado todo o nitrogênio que a cana-de-açúcar utiliza no território rural de Piracicaba. Então, por esta razão, e estarmos fazendo planejamento territorial rural também em Piracicaba, achei pertinente que compartilhasse com vocês. E a conversa evoluiu positivamente durante o nosso encontro aqui, que alguns acho que até podem estar ouvindo. Então, aqui, em homenagem ao meu amigo Homero, também formado na Exal, que é agricolão que nem eu resolvi colocar essa provocação, professor Turra e Regis, que são pessoas que estão lidando com essa interface, como é que nós trazemos o mar para o interior? Como é que nós trazemos essa questão da consciência? Ontem eu fui jantar com um colega que me apresentou a ideia de um canudo feito de macarrão. Então nós vamos sugar o suco de laranja com um macarrão e totalmente
descartável. Então, essa provocação, eu acho que é uma provocação pertinente, porque eu gostaria de voltar para o interior munido de que existe uma relação. Teve um prefeito em Piracicaba, só para terminar a anedota, na década de 70, que falava assim, Piracicaba, para ser perfeita, só falta o mar. Né? E aí ele justificou 200 caminhões de areia na barranca do Piracicaba e fez uma praia na barranca do Piracicaba. A gente ia à praia em Piracicaba, né, para tomar sol. Então, eu penso que é pouco. Então, assim, o primeiro enchente, toda a areia foi embora, né? Veio para o mar também. Então, assim, gostaria de deixar essa provocação para que nós possamos refletir como que nós levamos o mar para o interior e não apenas no ambiente costeiro, nesse evento, que é aqui nesse painel, que eu sei que é de plástico, mas que o plástico está vindo de lá. Né? Obrigado. Vicky, Temos. Aí a gente emenda as falas aqui para fechar e daí a gente responde tudo. Olá, eu sou a Maria Eugênia, eu sou estudante de Oceanografia do Instituto Oceanográfico. Bom, e uma coisa que eu queria ponderar, né, eu entendo super sobre a questão dos plásticos, o qual é necessário em certos setores, como hospitalares, farmacêuticos ainda. Só que, por exemplo, do Canudo, vou ter que discordar do excelentíssimo ali do Plast Vida, porque, né, não só porque eu sou representante disso, né, mas porque eu acredito ser um item totalmente dispensável, visto que ele é feito em 1 minuto, demora 1 minuto para fabricar, fica poucos minutos com a gente, é de uso único, então se fosse feito realmente uma gestão de resíduos sólidos mais adequada, porque ele é feito de polipropileno, então o termoplástico, que ele é reaquecido, remoldado e vira várias vezes, poderia se tornar um outro canudo ou um outro material, fazer parte da cadeia, né, de logística reversa. Infelizmente isso não acontece no nosso país, e como vocês devem saber, em vários lugares do mundo. Então, nos Estados Unidos são produzidos 500 milhões de canudos por ano, né? Então, sendo que é um item totalmente dispensável na minha visão, por isso que, para mim, é importante essa proibição em alguns lugares, porque traz olhares das pessoas que não estão ligadas a isso, porque é muito fácil para a gente, que é da área ambiental, da biologia, da oceanografia, da gestão e tudo mais, a gente entender, né, isso dessa forma. Eu acredito que tenha que ter a conscientização e educação ambiental aliada, lógico, só que, por exemplo, é uma forma, eu não uso canudo, nunca, mas é um jeito que eu faço para ter uma ponte com uma pessoa que nunca teria olhado para isso antes. Então, eu levo o canudo, por exemplo, para algum lugar, uso ele, é a ponte que eu faço com uma pessoa que não é dessa área, que não se importa com isso. E eu acho que essas mudanças de hábito de consumo devem vir de cada um, lógico, na gestão holística também, entre o setor privado e público, mas é uma forma da gente também mostrar para as pessoas que é possível, que é acessível, que é fácil e que existe outras alternativas para elas adotarem atualmente na sua vida. Então, essa é a minha opinião. Eu não sei se eu posso. Eu já falo e já encerro. Maria Eugênia, eu de maneira nenhuma estou aqui, eu pretendo defender que se consuma canudos. Eu acho que, se o teu ponto de vista é nesse sentido, eu acho louvável que o seu entendimento do seu comportamento preserva o meio ambiente. O que eu não concordo, e que eu achei que eu tinha sido claro, eu vou tentar ser agora, é que políticas públicas de quem talvez não tenha clareza, como você colocou, e que procure banir determinados produtos, eu não estou falando necessariamente de canudos, seja uma saída para essa evolução, é correta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a minha ponte com as pessoas que não têm ligação com o setor plástico consuma de forma consciente. Se você precisa do canudo, use. Mas se você não precisa, não use. E se você usar, descarte de forma correta. O que nós precisamos é evoluir na política nacional. E a gente só vai evoluir com a participação da sociedade. Coletando, reciclando e assim por diante, como nós vimos aqui. Então, o que eu quero dizer é que ninguém, muito menos a indústria, quer vender canudo. E
é uma visão equivocada. O meu papel enquanto presidente de uma entidade de classe que representa esse setor industrial é orientar, é dizer, a educação é a saída. O conhecimento que você tem e a forma com que você adotou se relacionar com o canudo te faz bem e faz bem ao seu meio ambiente. E eu acho isso perfeito, tá de parabéns. O meu ponto de vista, enquanto cidadão agora, é que se eu precisar, eu quero poder usar. Mas eu só vou usar se a minha consciência me permitir e vou fazê-lo da forma mais correta possível. Essa é a minha ponte. É isso que eu quero deixar para os meus filhos, deixar para as pessoas que eu me relaciono. E você está de parabéns com o seu comportamento, muito honestamente. Não estou sendo hipócrita aqui. Estou dizendo que você está correta. Como a Bruna bem colocou, ela buscou o entendimento científico para ter uma posição. Isso é claro. Ninguém precisa pensar igual, ninguém pensa igual, mas a gente precisa pensar com consciência. E eu acho que esse é o grande X da questão. Só para não falar mais. Esse vídeo, quando vocês esquecerem desse painel, vejam esse vídeo. Esse vídeo traz exatamente as falas do Turra, a minha e a do Regis. Ele é perfeito, é um vídeo de parabéns a quem o produziu, porque ele traz exatamente tudo isso que foi discutido aqui, né? Incluídas as perguntas. Obrigado. Eu acho que a gente vai bater uma bola, né, Regis, com relação a essa questão da educação que foi colocada, sem nos alongarmos demais, mas eu acho que passa um pouco por isso que o Miguel falou, né? A gente tem que, como universidade, a gente tem que dar para a sociedade elementos para ela pensar e formar sua opinião, né? E essa opinião pode ser A, B ou C, né? Dependendo da situação, dependendo do cenário, dependendo da própria informação que ela tiver. E eu queria só relatar um negócio bem curioso que eu vi no Congresso Internacional de Lixo nos Mares, que ocorreu nos Estados Unidos em março. Eu não lembro exatamente o país, eu acho que foi a Indonésia. Tinha uma região ali em que foram feitas 2 ações, né? Eu não lembro exatamente se era o banimento de sacola ou era banimento de canudo, né? E a outra ação era a proibição de fumar na praia. Aí eu fiquei, sabe aquela coçadinha que você dá assim? Eu falei, peraí, né? Mas o ideal não seria proibir também? Se você proíbe a sacola ou o canudo, você também deveria proibir a produção de cigarro. E por que não foi usada essa mesma lógica, né? Que você pode pensar. E é isso que faz, porque atrás dessas questões todas tem uma série de outras que a gente não está vendo, é um iceberg. E a gente, enquanto sociedade, tem que ver muito claramente essas questões e não, muitas vezes, servir, né, a outros propósitos que não são aqueles que a gente tem que colocar. É por isso que a gente tem que ter lucidez, como o Mauê colocou, como o Bruna colocaram agora. E entender, com base nessas informações, qual é o caminho que a gente tem que tomar. E para isso que esse vídeo, esse evento e muitos outros materiais que o Ministério do Meio Ambiente tem feito e vai continuar fazendo, eles devem buscar esse tipo de coisa, né? Orientar as pessoas, colocar as questões. Hoje saiu o editorial da Nature, ontem, falando exatamente dessa questão e de toda essa ponderação. Né? Será que os biodegradáveis são a solução? É uma panaceia? Né? Será que a França, obrigando a colocar metade em seus produtos, metade de plástico reciclável, será que isso é uma ação que é correta? Né? Porque para a questão marinha, não. Né? Os materiais que tem hoje eles se degradam mais facilmente e vão gerar microplástico mais fácil. Percebe? E de repente uma coisa que parece, olha, que legal, não é tão legal. Então a gente precisa entender essas coisas. E para isso a gente precisa de informações que a gente não tem, por exemplo, no nosso curso de sonografia, né? Como é tecnologia de polímeros, materiais, a gente não tem isso. Né? A gente vai precisar casar conhecimento de várias áreas. E esse é o grande avanço, esse é o grande barato, né? Para a gente poder avançar nessa questão. Bom, eu acho que com relação à informação, à educação, acho que quem trabalha com as ciências do mar tem um dever, sim, de mostrar o problema do lixo no mar, né? Na biodiversidade, nos recursos pesqueiros, no nosso lazer, né? Na nossa saúde humana que está sendo prejudicada quando a gente tem a poluição tanto através do lixo como a contaminação, como se colocou hoje aqui pela Letícia, né? Daquilo que a gente não vê. Então, nós temos, sim, inclusive os cursos de oceanografia têm essa obrigação de traduzir o problema que poucos enxergam no mar. Né? Como eu falei, 99% da população brasileira não conhece o problema do lixo no mar. Nós temos essa obrigação de traduzir isso para a sociedade. Acho que essa é uma das questões.
E a outra, talvez, para o prefeito de Piracicaba, né? Eu acho que quando ele deve ir à praia, né? Ele deve tomar banho de mar, então acho que é a melhor resposta para ele. Ele, quando ele deparar com um problema desses, né, ele vai entender. Então, né, ele vai lembrar do lixo no seu dia de lazer, né, que ele esperou tantas suas férias, e vai lembrar do lixo lá na cidade, né, a destinação, como é que aquilo ali veio parar no mar, né? Então acho que é um pouco disso aí. Mas é importante lembrar que 30% do brasileiro, né, da população brasileira, nunca foi ao mar. E região centro-oeste e norte, 50%. Né? Então o desafio é um pouquinho maior, né? Essa sensação, essa percepção, ela não faz parte. Né? E Piracicaba, na década de 70, estava muito mais longe do mar do que hoje. Né? Então é outra realidade. Gente, então eu quero encerrar essa mesa, quero agradecer a todos os participantes, viu, pelas falas muito interessantes, e vou passar a palavra então para o professor Turra para ele coordenar essa etapa de fechamento, tá? Presta atenção de todos. Bom, quase derrubei o negócio aqui. Vamos encerrar, caminhar aqui para a sessão de encerramento. Gostaria de convidar, então, Alfredo, professor Ari, Max, para que a gente, então, em palavras rápidas e derradeiras, concluamos esse evento. Sim. Posso. Obrigado. Não sei se ele me espera. Alfredo, você começa? Ou você quer fechar? Vamos passar primeiro. Sim. Vou passar primeiro a palavra ao Max, que tem já translado esperando aí na frente. Olá, é bom estar aqui então no final deste evento para reafirmar o compromisso da UNESCO, em particular, para somar os esforços a todos esses atores que estão representados aqui neste seminário, que falaram. Este seminário demonstrou que a sustentabilidade oceânica realmente depende de muitas coisas e passa pela educação, pelo conhecimento, pela ciência, pelas políticas, por tudo que todos nós, em nossas capacidades, podemos fazer, inclusive como cidadãos. E eu queria para fechar, relembrar que em 5 de dezembro de 2017, a Assembleia Geral da ONU proclamou a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que vai de 2021 a 2030. Obviamente o Brasil também aderiu, né, e a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO, a COI, detém o mandato para coordenar a sua preparação e implementação. Então, está aqui lançado o convite para fazermos algo nesse sentido aqui no Brasil, junto. A ONU também produziu, além do glossário que vocês viram que foi lançado hoje, a ONU aqui no Brasil produziu também um documento temático sobre o ODS 14, que foi utilizado pelo governo brasileiro como subsídio técnico para a preparação do documento do Brasil para o Fórum Político de Alto Nível nas Nações Unidas no ano passado, no âmbito do ECOSOC. Então, realmente, esta é uma parceria que não é de agora, vem de muitos anos. As Nações Unidas, aqui ficou só eu e não o Haroldo, então posso falar também em nome de todo o sistema ONU. Com certeza, apesar de que às vezes as agências das Nações Unidas não trabalham tão junto, né, como deveriam, como foi destacado até pelo Haroldo, acho que nesse caso, acho que a gente percebe que é uma missão conjunta e estamos juntos, como se fala aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado, Max, e vamos continuar nessa parceria. Queria passar a palavra ao professor Ari Pronsky, pelo IAA. O IAA se sente, mais uma vez, honrado em poder receber o evento, seja pelo tema Desafio dos Oceanos, cuja importância
desnecessário aqui acentuar. Já foi, claro, percebido por quem veio, e tanto presencialmente quanto à distância, e reforçado e explicado mais em, digamos, pormenores ao longo do dia, também pela característica que teve o evento, particularmente nessa mesa final, em que nós tivemos, de certa maneira, os três poderes reais, né? Porque temos os três poderes que a gente fala no sentido do executivo, legislativo e judiciário, mas os três poderes reais presentes discutindo de perspectivas não necessariamente totalmente idênticas, mas como encaminhar soluções que sejam pluralmente boas. O meio empresarial, a estrutura governamental e o poder no sentido que a gente está usando aqui, que é o poder da produção do conhecimento científico, que é a universidade. Então, eu acho que a mesa anterior simbolizou essa necessária, como foi dita, articulação para poder lidar com o desafio que não é só grande, mas é complexo, né? E, portanto, desafios complexos requerem soluções interdisciplinares. E de certa maneira, a missão do IA. Eu termino cumprimentando, na pessoa do Alexander Turra, toda a fantástica equipe que organizou o conteúdo deste evento. Eu agradeço ao Alfredo Nastari a iniciativa de criar esses eventos e de sediá-lo, concordar em sediá-los aqui, além do prazer de revê-lo. Na verdade, é o quarto poder, a imprensa, né? Alguns dizem que é mais forte que os três outros, mas, enfim. Eu agradeço também a equipe do IA, que nos dá o apoio maravilhoso na figura da Sandra Cedini. Tem uma equipe mais ampla por trás, o pessoal do vídeo, que vai depois produzir esse material e deixá-lo disponível enquanto essa mídia for acessível. Agradeço muito a presença do sistema da ONU. Nós estamos, vamos dizer assim, certamente envolvidos na Universidade de São Paulo, e o IA em particular, na questão dos ODS, e também na torcida para que a cátedra decole. Assim que, com isso, eu termino e, finalmente, agradecer a vocês que estão aqui conosco até este horário avançado, desejar um bom final de semana e colocar o IA à disposição das boas causas. Bom, eu acho que esse evento mostra, quer dizer, expõe uma coisa que todos nós individualmente já sabemos, né? Do quanto é extensa e complexa a agenda do mar, né? Quer dizer, é uma quantidade enorme de questões, de variáveis, de aspectos, de problemas que se cruzam, que se interligam, né? E que não são de solução simples, né? Pessoalmente, aí falando como científico américa, eu fico muito gratificado em ver um debate como esse da última mesa, né, onde opiniões absolutamente divergentes têm a possibilidade de aflorar e de serem discutidas, ainda que num espaço de tempo muito curto, né? Bom, diante de tudo isso, eu só posso deixar um convite para que todos estejam aqui no dia 8 de junho de 2019, né, quando nós faremos um outro seminário bem mais, né, bem mais extenso e bem mais, né, diversificado, e, né, deixo aqui um convite para todos os que participaram das nossas mesas, desses palestrantes, para que se engajem nessa tarefa de desenvolver, né, de produzir eventos, de produzir mais debates como esse, né, de uma forma com mais tempo e com maior profundidade. Eu quero agradecer a todos, principalmente ao Oceanográfico, ao Instituto de
de estudos avançados que nos ajudaram sobremaneira a viabilizar isso aqui, e deixo o convite para todos estarem, então, né, no dia 8 de junho de 2019. Muito bem. Complementando esses agradecimentos, sem repeti-los, gostaria de frisar a participação dos colegas de outras instituições que estiveram via internet acompanhando o evento, mandando perguntas, né? Foi uma experiência que fizemos e eu acho que ela foi muito, muito bacana e bem sucedida. Queria reforçar o agradecimento à equipe lá do laboratório, a Marla et al., né? A galera toda que ajudou, Mariana, Marina, Maiara, todas começam com M, não sei porquê. Todos começam com mar, né? Mar, pois é, olha, tinha uma mensagem subliminar, né? Subliminar. Subliminar. Né? Não começa que eu tenho problemas com isso, com trocadilhos infames, né? Mas enfim, eu queria dizer que é um prazer, uma satisfação estar discutindo esse tema. Creio que nós vamos fazer, o auditório já está reservado para o ano que vem, eu já combinei com a Sandra. E a única coisa que eu queria, a Sandra que chegou ali, Sandra, obrigado por tudo, né? É uma guerreira, uma parceira incansável, e vamos continuar nessa pegada. E a última coisa a dizer, parabéns para os oceanos, né? É o dia dele. E dos oceanógrafos. Bom retorno para casa e obrigado pela participação. Falta uma praia agora.